Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo, junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram, prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. Nós estamos ouvindo primeira leitura, primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Começou Paulo a fazer um elogio para a comunidade. Elogiou a comunidade, elogiou a fé da comunidade, elogiou a perseverança da comunidade, porque a comunidade estava perseverando nos caminhos de Jesus. Agora Paulo começa a exortar a comunidade, e com uma exortação já um pouco mais severa. Então, primeiro se elogia, depois desce o reio, né? Com todo respeito, né? Esse descer o reio. Mas Paulo, né, ele está preparando a comunidade, né? Preparando a comunidade para aquilo que já era esperado na época de Paulo, a segunda vinda de Jesus. Então, é por isso que a exortação de Paulo ela é um pouco pesada. Mas diz Paulo: meus irmãos, eis que vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus, aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus. E já estáis vivendo assim. Aprendestes de nós o que se deve fazer para agradar a Deus. Então, aplicamos isso para nós. Nós sabemos o que temos que fazer para nos aproximar de Deus. Ou, em outras palavras, nós conhecemos os mandamentos. Ainda que seja um conhecimento superficial, ainda que seja um contato, né, ainda muito raso, nós sabemos. Né? Nós sabemos o que temos que fazer. E aí Paulo continua. Eu acho impressionante esse próxima frase, né? Fazei progressos ainda maiores. Fazei progressos ainda maiores. Né? Então,
e se ele exortou isso para a comunidade de Tessalônica, também vale para nós. Nós sabemos o que nós devemos fazer para agradar a Deus. Ou nós sabemos aquilo que em nós não é do agrado de Deus. Nós sabemos. Como eu gosto de brincar, se pecado fosse considerado somente, né, a gente se aproximar de uma chapa quente, aquecida a mais de 450 graus, a gente não pecaria. Ou pecaria? Não. Por que não? Porque vai assar só de chegar perto. Então, na metáfora, a gente sabe o que nos distancia de Deus. E muitas vezes, né, a gente não consegue progredir, a gente não consegue avançar. Muitas vezes estamos ainda numa fase inicial de conversão, numa fase inicial, num primeiro contato. Tivemos um primeiro contato, mas muitos, né, ficaram naquele primeiro contato. Então, é preciso avançar, é preciso ir além, é preciso crescer, não se contentar com o que já se tem. Esta é a vontade de Deus: vivei na santidade, afastai-vos da impureza, cada um saiba tratar o seu parceiro conjugal com santidade e respeito, sem se deixar levar pelas paixões desordenadas aqui. Sem se deixar levar pelas paixões, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Então, notem, a todos e para todos, a proposta é a vida de santidade. E a vida de santidade significa o quê? Como nós ouvimos da boca de Jesus: amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a força e com toda a alma. Isto é igual à santidade. Então, isso é proposto para todos os cristãos, todos aqueles que querem seguir os passos de Jesus. Isso é proposto para o casal. Isto é proposto para todos nós. Também para o padre. E também para aqueles que se consagraram a Deus. Então, viver a profundidade e a radicalidade desta palavra. Portanto, desprezar este preceito não é desprezar a um homem, e sim a Deus, que nos deu o Espírito Santo. Por isso, Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, no capítulo 4, que a lei do Espírito é diferente dos apetites carnais. E apetites carnais é entendido como paixões. Paixões desordenadas. Vícios que nos afastam, que nos distanciam de Deus. A todo momento nos é pedido a conversão. E a gente precisa crescer sempre. Nós demos um passo, nós iniciamos. Um dia começou o nosso processo de conversão. E não foi, né, assim, não acontece como passe de mágica. Tivemos um encontro com Jesus e depois, no dia seguinte, nós estávamos já todos santos, puros e imaculados. Não precisa mais se converter. Se fosse assim, seria fácil ser santo. Ou talvez a frase não esteja feliz. Se fosse assim, nós teríamos muito mais discípulos de Jesus. Acho que ficou pior. Por quê? Porque a conversão acontece gradativamente, todo dia, sempre de novo, um pouquinho, para que a gente possa chegar a amar a Deus com perfeição, conforme o Senhor Jesus nos ensinou. Viver segundo o que Deus nos ensina é sempre um desafio. A gente vai caminhar do lado contrário. A gente vai nadar contra a correnteza. Porque é diferente daquilo que o mundo nos propõe. O mundo nos propõe, né, uma vida mundana, uma vida segundo aquilo que o mundo, né, estabeleceu. E seguir os passos de Jesus nos faz caminhar no caminho contrário. Não, diferente daquilo que o mundo propõe. No Evangelho, nós ouvimos o capítulo 25, o início do capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Esse texto é bonito,
e ao mesmo tempo desconcertante. Porque conta a história aqui de 10 jovens, de 10 virgens, que estavam se preparando para a festa de casamento. Interessante isso porque o noivo, segundo o costume dos judeus, ele ia buscar a noiva em sua casa. E essas mulheres, né, eram justamente para acompanhar o noivo no cortejo, levando a noiva para a festa do casamento. Quando o noivo, né, definitivamente desposava, porque era feita toda uma preparação, a mão da noiva era prometida em casamento, era toda uma cerimônia, todo um preparo. E quando chegava o dia do casamento, o noivo ia buscar a noiva em sua casa. E o noivo era acompanhado lado a lado, né, num cortejo, conduzindo a noiva para né, a festa e para a sua casa. A casa acontecia normalmente na casa do noivo, levava a noiva para a sua casa e lá fazia festa. E acontecia esse cortejo. Então, isso o que acontecia de forma, né, efetiva entre o povo. Porém, esta realidade é aplicada a nós numa realidade espiritual. Porque nesse texto que nós acabamos de ouvir, não aparece a noiva, aparece o noivo. E diz que as mulheres estavam, né, esperando a festa de casamento, mas não aparece a noiva. Cadê a noiva? Esqueceram da noiva, sei lá. Fugiu a noiva, desistiu de casar, não sei. Né? Misteriosamente, a noiva não aparece nesse texto. Por isso que é significativo, porque tem duas realidades aqui. Então, essa festa de casamento antes de mais nada, é a festa de casamento da união entre Deus e a humanidade. Entre Deus e a humanidade. E o noivo virá. Num dia que ninguém sabe. Numa hora que ninguém conhece. E ele virá. E na pessoa das 10 virgens, né, nós precisamos ser as jovens prudentes. E estar com as nossas lamparinas acesas e com reserva de óleo. Porque aquelas que estavam com as lamparinas acesas e não tinham reserva de óleo, não entraram. E de que maneira a gente pode se preparar para este grande dia, para esta grande festa? Uma maneira efetiva e profunda de nossa preparação é a nossa vida de oração. Nossa vida de oração. Não sei como que conseguiram fazer, mas publicaram uma pesquisa que 90% dos cristãos não têm vida de oração. Porque por diversos motivos, é elencado lá na pesquisa, diversos motivos. Por preguiça, porque não aprenderam, porque não entenderam o que significa a oração, porque não querem dar esse passo mais profundo. Mas eu fiquei assustado com o número. Eu falei assim, nossa, mas é tudo isso de gente que não reza? Não sei como se fez essa pesquisa, mas se o número é verdade, né, é um pouco desconcertante. E talvez por isso aqueles que rezam, né, chegaram já à santidade, né, como Madre Paulina, como Irmã Dulce, né, que celebramos no mês de julho, e a santinha brasileira. Mas a gente entender esse movimento de oração, a necessidade que nós temos de um diálogo profundo, de qualidade e com hora marcada. Por quê? Porque a nossa vida de oração é mais ou menos assim. Se a gente vai deixando, vou rezar de tarde.
Aí chega de tarde, né, aqueles que trabalham, chega de tarde cansado, né, aí se depara com situações difíceis em casa, com problemas de filho, com problemas de esposa, de esposo, e etc. Né? Aí à tarde não consegue rezar. Aí combina com o Senhor. À noite, antes de dormir, eu vou rezar. Aí, de noite, está tão cansado. Senhor, o senhor vai entender, né? Se eu não rezar agora, o senhor não vai ficar chateado? Eu vou dormir porque eu estou muito cansado. Amanhã eu preciso trabalhar. Passou o dia. Não rezou. Outro dia, mesma coisa. Aí com resquícios do dia passado, no dia seguinte acorda atrasado para ir para o serviço, né? Já não dá tempo de rezar, aí chega lá no serviço, já encontra o chefe estressado, os colegas de serviço com preguiça, o serviço atrasado para fazer, e assim vai, aí termina aquele dia, aí chega de novo no final da tarde em casa, cansado, estressado, né? Aí está com um problema lá em casa, né? Alguém reclama, já discute, já briga, né? E aí pronto, já não rezou mais. Ficou um dia sem rezar, e aí vai se empurrando, e a vida de oração não acontece. Né? Será que isso acontece na vida das pessoas também? Ou só na vida do padre? Eu moro sozinho, mas também passo por essas dificuldades, porque sempre tem coisas que a gente vai protelando, deixando para depois. Nesse deixar para depois, o Senhor faz uma visita e nós estamos com as nossas lamparinas sem óleos. E aí não poderemos entrar, não poderemos estar na festa, porque não fomos prudentes o bastante de manter a nossa lamparina cheia de óleo, com reserva de óleo suficiente que a gente conseguiu na oração para poder entrar para a festa. Então, esse texto, ele provoca a gente nesse sentido, porque nós precisamos ter uma vida assídua de oração, num diálogo constante, numa intimidade profunda com o Senhor, e falar para o Senhor coisas que estão dentro do nosso coração, para que a nossa lamparina esteja acesa. Portanto, ficar vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora. A qualquer momento, o Senhor aparecerá. E aqueles que estiverem com a lamparina cheia de óleos e com reserva de óleo, entrarão para a festa. E os que não tiverem, não vos conheço. Não sei quem sois, não sei de onde vens. Não vos conheço. Então, isso é preciso a gente se aplicar. Sejamos perseverantes. Sejamos perseverantes. Arrumemos um tempinho para ficar com Jesus em nossa oração. Seja 10 minutos, seja 5 minutos, seja 3 minutos. Mas que seja de verdade. Porque, às vezes também, a gente faz isso, acho que também eu sou o padre que faz, né? A gente até se coloca em oração, a gente até tem uma certa disciplina. Mas quando a gente está na oração, a gente está com o pensamento em 1.352 coisas que a gente tem que fazer. A gente está lá rezando, mas com o pensamento longe, distante. Eu falo que muitas vezes eu estou distante da minha própria oração. Eu estou rezando com a boca, mas os meus pensamentos estão longe, distante. Acho que é só eu que faço isso, né? Vocês não fazem isso. Vocês não têm essa dificuldade. Mas é importante a gente dedicar tempo de qualidade. Se é 10 minutos, se é 3 minutos, que seja total, que seja por inteiro. Que seja por inteiro. Não somente um se colocar ali, um balbuciar, mas com o coração distante. Então, peçamos a Jesus que converta o nosso coração, que por intercessão de Santa Mônica, a gente saiba preparar bem o nosso coração e manter bem acesas as nossas lamparinas para estarmos o tempo todo em vigilância. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, elevemos as nossas preces a Deus, iluminados pela fé de Santa Mônica, que obteve a